Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, e vou ler. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu vou falar hoje num tema que eu gosto muito. Vou falar sobre Jesus, claro. Mas o meu tema é assim: Jesus Cristo, central e suficiente para a tua vida. Jesus Cristo, central e suficiente para a tua vida. Será que você pode fazer mais uma oração comigo? Vamos? Oh Deus, aqui nesse tempo com a tua igreja, agora com a palavra lida, aberta, tudo o que nós precisamos é que hajam corações dispostos a te ouvir, e eu preciso do teu Espírito para dirigir, ó Deus, as minhas palavras, para que aquilo que aqui está escrito possa produzir transformação, Pai, aquela que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Esse é um texto muito bonito da palavra do Senhor. Esse texto é chamado de doxologia. Uia. Mas tudo bem, porque talvez na sua Bíblia, um pouco antes do texto, esteja escrito assim: hino de louvor a Deus. E é exatamente o que esse texto é. Eu queria entrar nesse texto com vocês, e eu estava pensando comigo como é que eu ia fazer isso. Como é que eu ia separar esse texto? E aí eu comecei a pensar em gramática. Sabe que um bom tempo eu tinha um livro de gramática que era meu livro de cabeceira. O livro de cabeceira que eu quero dizer é o seguinte: é um livro que estava sempre na minha mesa, porque eu uso muitas palavras, eu tenho um desejo muito grande de um dia falar bem o português. O inglês eu nem sonho, né? Mas o português eu queria falar bem. Eu tinha esse livro de gramática e eu sempre lia lá sobre pontuação, por exemplo. Achava bonito ler sobre pontuação, né? Mas aí, pensando na gramática, pensando nesse texto, eu resolvi entrar nele por esse caminho da gramática. E se você olhou a pontuação do texto, eu tenho certeza que você não olhou, mas não tem problema. Você viu que o texto começa com uma série de exclamações. Versículo 33. Exclamações. Aí você viu que nos versículos 34 e 35 tem uma série de interrogações. Aí o último versículo tem uma conclusão, e aí termina de novo com exclamação. Pois é, eu quero usar isso para tentar ajudar você nessa noite a pensar na possibilidade de centralizar Cristo na tua vida e entender que Ele é suficiente. Mas é claro que eu tenho que dar uma olhadinha naquilo que está acontecendo na palavra de Deus como um todo, a partir desse texto. E eu disse para você que esse texto, ele é um hino, uma doxologia, uma adoração. Eu tenho certeza que você, ou pelo menos grande parte de vocês, já
em algum momento da sua vida vocês irromperam em adoração a Deus? Já aconteceu comigo. Tem algumas coisas que acontecem comigo que eu paro e começo a falar coisas grandes para Deus. Falar coisas bonitas para Deus. Eu confesso que eu também já andei falando umas coisas feias para o diabo. Tá bom? Já falei. Eu já falei para o diabo assim, você é traíra. Eu já falei. Né? Você só serve para enganar as pessoas e ainda você acha que você faz a coisa bem feita. É só para isso que você serve. Mas esquece o diabo agora. Vamos falar de Deus e da adoração. De irromper em adoração. E é isso que acontece aqui no nosso texto. Essa doxologia, esse hino de louvor, ele aparece aqui no finzinho do capítulo 11 de Romanos e se divide, a maioria dos estudiosos de Romanos, divide Romanos em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, e depois ele vai do capítulo 11 até o último capítulo, 16. E dizem que do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo fala a respeito da doutrina, focalizando Jesus, né? E dos capítulos 11 do 12 até o 16, fala da prática, da ética cristã, da vida cristã na sua prática. E é claro, né, como lembra um pregador, ele diz assim, que não é porque ele fala sobre doutrina nos primeiros capítulos e sobre prática nos segundos capítulos, na próxima divisão, que não existe prática do capítulo 1 ao capítulo 11 e que também não existe doutrina do capítulo 12 ao capítulo 16. Mas ele, de fato, destaca que nos primeiros capítulos, Paulo começa a falar a respeito de Jesus. Mas começa assim, falando da realidade caída do ser humano como um todo. No capítulo 1, por exemplo, vai dizer assim, todas as pessoas estão vivendo numa situação de calamidade diante de Deus, de pecaminosidade geral e total. E quando ele fala de todas as pessoas, aqui ele está falando dos judeus e ele fala dos gentios. O capítulo 11 ele é um capítulo difícil de entender antes desse texto aqui, porque vai falar muito a respeito da importância do povo judeu no Evangelho. Mas de qualquer forma ele começa dizendo assim que o ser humano estava todinho em situação complicada de grande pecado e portanto com grande distância da presença de Deus. E ele vai nesse caminho. Lembra que lá no capítulo 3 tem assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, de Romanos. Ainda no capítulo 3 diz assim, o salário do pecado é a morte. Mas aí ele vai pegando o capítulo 4, capítulo 5, e ele vai falar assim que, apesar de estar todo mundo numa situação de pecaminosidade, todo mundo numa situação de separação de Deus, Deus em Cristo Jesus justifica, daí que muitas pessoas têm como palavra principal de Romanos a palavra justificação. Né? Daí se dizer, por exemplo, que toda a reforma protestante se iniciou a partir dessa ideia, que nós somos justificados pela graça. E aí o apóstolo Paulo vai falando a respeito disso, vai chegando nos capítulos 5, 6, 7, 8, e falando a respeito do Espírito Santo de Deus, a importância do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai falando com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanta certeza a respeito dessa ação de Deus, desse projeto de Deus, dessa ação de Deus por meio de Jesus, dessa entrega de Jesus, o seu Filho unigênito para todos nós, para a salvação de todos aqueles que estavam perdidos pela graça, estavam todos perdidos, mas Deus amou de forma tão especial, de forma tão bondosa, que Ele ofereceu a salvação gratuitamente para todos aqueles que não tinham nenhuma condição de alcançar essa salvação. E o apóstolo Paulo, empolgado com essa expressão de amor de Deus, dessa doação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, ele chega aqui no capítulo 11 e vai terminar esse capítulo abrindo o coração e adorando ao Senhor. E é muito bonito, né? Porque ele adora ao Senhor. E ele diz assim, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos.
Esse é o primeiro grupo de exclamação. É assim, indo parte por parte aqui, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Algumas traduções falam assim, do saber de Deus, que é mais ou menos assim, da quantidade do saber de Deus. Assim, tantas coisas acontecem fora da nossa capacidade de compreensão, né? É quase impossível compreender por que um Deus tão grande, tão poderoso, possa se interessar e dar gratuitamente a salvação para um povo tão pecador, tão distante, tão depravado. Mas ainda assim Ele ama esse povo e Ele oferece e diz lá em Romanos, que Deus dá a vida por todos nós, que Jesus Cristo, que Deus dá o seu Filho por todos nós, sendo nós ainda pecadores. E o apóstolo Paulo, nessa descrição dessa ação de Deus, chega nesse momento, ele não tem outra coisa que fazer, senão adorar. E portanto, aqui nesse texto, ele está falando de Deus, da ação de Deus em Jesus. E a gente precisa lembrar de outro texto da palavra de Deus agora, que diz assim, que Deus fez todas as coisas convergerem a Cristo. Tudo isso que Deus fez, toda essa ação de bondade, toda essa graça, Ele fez em Jesus, por Jesus, e portanto Jesus é o centro da história. E se Jesus é o centro da história, Ele é para ser central na sua vida. Só pode estar bem com Deus, só pode vivenciar uma adoração como essa que Paulo apresenta aqui, só pode quem de fato centraliza Jesus na sua vida. Se Jesus é central na história, Ele é central na sua vida. E qual é a primeira característica de quem de fato tem Jesus no centro da sua vida? Ou o que deve acontecer com uma pessoa para que ela tenha Jesus no centro da sua vida? Aí eu vou para a gramática. Porque a exclamação é uma pontuação para mostrar espanto, não é isso? Aí, molecadinha aí, Enem, tá bom? Espanto. Tem uma outra palavra que é até melhor. Admiração. Então, quando você escreve uma frase que denota espanto, exclamação, admiração, exclamação. E o ponto é o seguinte, é que quando você começa a ler a palavra e aprender de Jesus, quando você começa a ler a palavra e ver a ação de Deus, o amor de Deus, uma prova assim de que você está buscando a Deus, uma prova de que você quer Ele, é que você se admire. Se admire. Se admirar da profundidade, da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento, ele é ralo, é pequeno. E nós nunca vamos chegar num conhecimento médio. E o nosso conhecimento de Deus, então, muito menos. Mas aqui, a primeira parte da música, do cântico, da adoração, da doxologia, é olhar para Deus e se espantar. Como é que pode ser tão grande? Como é que pode ser tão rico em sabedoria? Como é que pode ser tão rico em conhecimento? Coisa que nós não podemos capturar, coisa que nós não podemos sequer imaginar. É assim que Deus é. É assim que Jesus é. E aí, veja só, eu estou falando de reação. Reação. Que bom que isso aqui é um hino. Que bom que é um cântico. Porque na maioria das vezes, as letras dos cânticos juntadas com a sua melodia, faz a gente, mexe dentro da gente, não mexe? Essa é a função da música, mexer com a gente, né? Música faz a gente rir, né? Música faz a gente chorar, faz.
Música faz a gente amar. Música faz a gente sofrer. Não está na moda hoje, não é moda no nosso mundo aí, as músicas de sofrência, não é? Está na moda. Ontem eu estava no casamento da Tati e lembrei uma música de sofrência, né? Eu queria falar a respeito de o amor de Cristo nos constrange, e eu falei assim, amor com amor se paga. Olha, coisa antiga, né? Sofrência antiga esse negócio. Amor com amor se paga. Eu não mereço sofrer tanto assim. Oi? Né? Coisa antiga, a música faz isso na gente. A música faz isso. Isso aqui é uma música. Então, quando eu estou falando assim, que quando você olha para o tamanho da grandeza de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Por quê? Porque isso aqui é uma exclamação. É assim... Eu me espanto com esse negócio. É admirável isso. Que um Deus que conhece tanto e que faz as coisas de uma forma tão maravilhosa, que eu não posso nem imaginar como é que isso pode acontecer, me ama, se interessa por mim. É para admirar. Então tá aí, ó. Ninguém consegue começar a caminhada para centralizar a sua vida em Jesus se não se espantar com Deus, se não admirar a Deus. E isso é uma reação interna. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Por isso que Paulo, quando termina o capítulo 11, começa com esse hino, com esse cântico, e fala assim, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus juízos, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. É mais ou menos assim, quando se fala de juízo, fala assim, daquilo que Deus decide fazer e coloca em prática. Então a gente podia falar assim, os seus caminhos, Senhor, a gente não consegue entender. Né? Como é que você pode olhar para você mesmo e dizer assim, eu não consigo entender, Deus, como é que o Senhor me ama? É bem assim. Quão inescrutáveis são, é mais ou menos o seguinte, ó, se você quiser mapear, você não consegue mapear os caminhos que Deus traça. Por quê? Porque a sabedoria e o conhecimento dele é acima de todas as coisas. E você não tem como captar isso, como eu já disse. Não tem como capturar. Então você tem que parar um pouco na sua vida, que é pequenininha assim, comparado a tudo que Deus é e tudo aquilo que Ele fez, e se admirar. Só tem Jesus como o centro da sua vida quem consegue admirar a Deus. Quem consegue se espantar diante da grandeza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas o texto segue. O texto segue e aí vem um grupo de interrogações. E nesse grupo de interrogações, eu quero dizer o seguinte, que daqui eu quero te animar a entender Jesus como suficiente para a tua vida. No começo, no grupo de exclamações, meu alvo é que você olhe para Jesus e o tenha como central na sua vida. Aqui não, aqui eu quero que você pense nesse grupo de interrogações para olhar Jesus como sendo suficiente para a sua vida. E esse texto aqui, ele é maravilhoso. Ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Esse texto aqui, Paulo, quando quer formular esse cântico aqui, nessa parte, ele vai lá para Isaías, no capítulo 40, no versículo 13. Quem foi que deu conselhos ao Senhor? Ai, que coisa interessante, né? Você já se pegou dando conselhos ao Senhor? Fala para mim. Já se pegou dando conselhos ao Senhor? Você já deu conselho para o Senhor? Sabe por quê? Porque muitas vezes na sua oração, você já diz assim, Senhor, faz isso, Senhor. Senhor, faz aquilo outro.
Né? É como se nós nos colocássemos diante de Deus como quem dá as dicas para Ele sobre quais são os caminhos que Ele tem que seguir para resolver as questões. Então não são poucas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus nas nossas orações, simples orações, sinceras orações, mas que a gente não pensa na grandeza dele, no tamanho do conhecimento, da sabedoria, da profundidade dessa sabedoria, e a gente fala, Senhor, ó, faz desse jeito, que se o Senhor fizer desse jeito, a coisa dá certo, né? Olha só, a gente não se imagina, a gente não imagina que quando a gente está dizendo isso, a gente está provocando essa grandeza de Deus. Mas aqui, o ponto é exatamente essa interrogação, né? Essa interrogação forte aqui. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Sabe que ninguém pode ser conselheiro de Deus. E ninguém pode conhecer a mente de Deus, a não ser aquela pessoa a quem Deus revela o seu conhecimento. A não ser aquela pessoa para quem Deus mostra o que passa na sua cabeça. Olha só. Né? Em algumas narrativas do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, nós encontramos Deus vindo para um dos seus queridos e dizer assim, ó, eu vou fazer assim, assim e assim. Os profetas. Quando Deus manda os profetas falarem alguma coisa, é porque Deus chegou para eles e falou assim, ó, na minha cabeça está assim, assim, assim. Então, os profetas tinham noção, pelo menos de lampejos, de momentos históricos, da mente do Senhor, porque Deus chegou e falou assim, eu vou fazer assim, assim, assim. Deus se revelou, Deus mostrou. Bem desse jeito. Um pouco mais para baixo. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E aí então ele vai lá para... Aí Paulo vai lá para Jó 41. Paulo vem assim, né? Essa Jó era uma coisa bonita assim, porque a gente tem aquela ideia de Jó como sendo paciente, né? Que tipo assim, aquela coisa da paciência de Jó, né? Mas assim, Jó tinha os seus confrontos com Deus. Vai lá, lê o livro de Jó, que você vai ver Jó cobrando Deus. Jó cobrando Deus. E se a gente pensar no começo do livro de Jó, quando fala assim, Jó era um homem íntegro, correto e que temia a Deus. Mas aí a vida de Jó virou de ponta cabeça. Os amigos de Jó o instigavam para que ele abandonasse o pecado, porque achavam que aquilo que ele estava passando era por causa do pecado dele. Jó entrava em parafuso mental e ele chegava diante de Deus e começava a cobrar a Deus. E talvez Jó se sentisse no direito de cobrar a Deus. Por quê? Porque ele era um homem temente, fiel e não se apartava do mal. Sabe aquela coisa assim? De vez em quando, você achar que tem direito de pedir alguma coisa para Deus porque você fez alguma coisa para Ele. Né? Veja só, eu estou dizendo para você que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Nesse ponto aqui, dessas interrogações. Porque nós temos as nossas ações. Nós somos ensinados muitas vezes a praticar as disciplinas espirituais. Então, às vezes nós ficamos lá, assim, em função das disciplinas espirituais que nós aprendemos a fazer, e às vezes isso é passado de uma forma tão legalista que parece que a gente tem que fazer porque tem que fazer. E se nós fizermos daquele jeito, Deus vai abençoar porque nós fizemos. Então, olha só. Se nós fizermos daquele jeito, nós temos crédito para Deus, diante de Deus. E se nós temos crédito diante de Deus, Deus tem que pagar a gente.
Então nós temos que tomar muito cuidado com relação ao que a gente faz, ao que a gente ensina, em relação até essas coisas. Nós tivemos um momento muito bonito agora há pouco, e eu considero como bonito, que foi o tempo de consagração. Mas, Senhor, eu paguei. Tem gente que chama a devolução do dízimo que pertence a Deus e que é só uma devolução, pensando assim na graça que é ser assim, pessoas que cooperam com Deus na difusão do reino dele aqui na terra. Tem gente que chama isso de pagar. Pode ver, as pessoas aí fora falam assim, na sua igreja também tem que pagar o dízimo. Bom, e na verdade a gente só paga por um benefício, não é? Então pode ser que de vez em quando a gente diga para Deus assim, Senhor, eu paguei o dízimo. Esquece a palavra pagar, Senhor, eu entreguei meu dízimo, então parece então que o Senhor podia me abençoar. Né? O Senhor podia dar um retorno para mim. Tipo se o dízimo fosse um investimento. E aqui a pergunta, ela é assim, bem clara mesmo. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Então, se alguém um dia vier dizer para você assim, não, você tem que ser crente, mas para ser crente você tem que orar 3 horas por dia. Para ser crente você tem que entregar o dízimo. Para ser crente de verdade você tem que fazer jejum, você tem que cumprir todas as disciplinas espirituais. Nesse sentido de você fazer coisas para Deus esperando que Deus te pague de volta. Então, o cântico que Paulo cantou aqui está dizendo assim, pode esquecer esse negócio todo. Quem foi que já deu alguma coisa para Deus que fez Deus devedor? O que é que Deus te deve? Seria outra pergunta. Deus não te deve nada. E você não tem que cobrar nada. Eu, desde jovem, eu consagrei minha vida ao Senhor. Eu entendia que Deus estava me chamando para servi-lo no ministério e eu consagrei. Eu não tive uma carreira profissional secular. Na verdade, quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, eu nem tinha preocupação com qual vestibular eu ia prestar, porque eu já sabia que eu ia me preparar num seminário para atender o chamado de Deus. Eu dediquei já, então, 30 e poucos anos da minha vida no ministério. E olha que bonito. Deus não deve nada para mim. Ele não tem que me dar nada. Ele não tem que me retribuir com nada. Porque Jesus é suficiente. O fato dele ter me dado Jesus, a salvação em Cristo Jesus, é suficiente. É claro que quando eu estou falando a respeito desse Jesus maravilhoso, que é central na história e que é central na minha vida, que é para ser central na sua vida, central e suficiente. Não tem nada além de Jesus que você precise. Essa era uma discussão muito grande no tempo antigo, na igreja, porque os judeus cristãos, quando o evangelho chegou para os não judeus, eles estavam em crise. A crise deles era o seguinte, não, eles podem se tornar cristãos, mas eles também têm que ser um pouco de judeu. Então assim, eles podem entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador, mas eles também têm que passar pela circuncisão. E aí Paulo ficou muito bravo com esse negócio. Paulo foi o grande defensor contra essa falha, esse erro teológico. Não pode ser Cristo mais alguma coisa. Não pode ser Cristo, no caso dos judeus, mais a circuncisão. Não pode ser Cristo mais o cumprimento radical de um dia sabático. Não pode ser Cristo mais aquilo que eu faço em termos de devoção. Porque, vem cá, a minha devoção e a sua devoção não é para Deus que você faz, é para você. É para você viver com Deus. E eu não estou falando ainda da questão da salvação, mas eu posso dar um pitaco. Eu posso dar um pitaco na questão da salvação. Por quê? Porque tem muita gente que faz boas obras achando que então Deus me deve alguma coisa porque eu fiz coisas boas.
E aí, então essas pessoas olham para a salvação como sendo um ato de mérito pessoal. Porque eu fiz, Deus tem que me pagar. Não é. Não é pelas obras. Não é pelo o cumprimento das regras da minha religião. É Jesus. E aqui nós temos um grupo de interrogação. Toda interrogação pede uma resposta. E qual é a resposta para as interrogações que Paulo apresenta aqui no hino que ele faz? Quem conheceu a mente do Senhor? Fala para mim, quem? Qual é a resposta? Ninguém. Quem primeiro deu a Deus para que Ele o recompense? Ninguém. Deus deve alguma coisa para alguém? Não deve. Há alguém nesse mundo que conhece a mente de Deus completamente? Não tem. Se pudéssemos viver 5, 6, 7, 10, 20, 30 vidas, ainda assim nós não íamos chegar a um pouquinho só do conhecimento sobre a mente de Deus. Então, se a resposta é ninguém, se a resposta é não, quer dizer o seguinte: que não tem nada além de Jesus que seja suficiente para a nossa caminhada de vida. Vou voltar ao exemplo do dízimo. Eu fico muito feliz quando eu vou entregar o meu dízimo. Eu entrego o meu dízimo via computador. Geralmente eu obedeço a minha própria direção e coloco o recibo do depósito aqui na caixa. Mas como eu sei que entra lá como nome certo, eu também sei que o tesoureiro já saca do extrato e já põe no relatório. Então, de vez em quando eu falho em colocar o envelope aqui. Mas eu gosto de colocar aqui como expressão de gratidão a Deus. Mas a minha expressão de gratidão a Deus, sabe quando ela vai? Ela vai lá quando eu... Foi. E eu digo assim: Senhor, obrigado por poder participar. Eu reconheço que Cristo é central na história. Eu reconheço que Cristo é suficiente. E, portanto, eu estou trazendo para você esse desafio de vida. É assim: você tem que se espantar mesmo diante do tamanho da sabedoria de Deus. Admirar. E você tem que confiar na supremacia de Deus. Essas perguntas não têm resposta. Tem pergunta que não tem resposta. Você sabe que tem pergunta que não tem resposta. E se não tem resposta? O que você vai fazer? Ah, já sei. Algumas pessoas, com as suas mentes racionais, querem, antes de se lançar a Deus, entender completamente Deus, todas essas equações na sua cabeça. E se fizer sentido, se a conta der certo, talvez essa pessoa entregue a sua vida em confiança a Deus. Mas não tem resposta. E se não tem resposta, não é por meio dessa razão que a pessoa vai encontrar Deus. Ela vai cair do cavalo. Se ela está querendo fazer um exercício de física que dá 5 páginas, que seja só um exercício para tentar encontrar ali uma racionalidade para Deus, ela não vai conseguir, porque tem pergunta que não tem resposta. E quando a pergunta não tem resposta, o que ela exige da gente? Confiança. Não tem resposta. Exige o quê? Confiança. Confiança no quê? Na supremacia de Deus.
Deus não te deve nada, portanto Ele não te deve nem resposta. Não tem resposta. Eu já compartilhei algumas vezes aqui desse púlpito que a minha oração mais dolorida diante de Deus, na minha vida, de joelhos, foi assim: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou gostando. Senhor, está doendo muito. Mas eu confio no Senhor. Está doendo, eu não gostei, e eu não entendo. Eu pedi tanto para o Senhor, e o Senhor não deu, eu não entendo. Eu queria tanto, eu não entendo. Tem pergunta que não tem resposta. E portanto, nós só podemos caminhar bem pela vida se nós tivermos plena confiança em Deus, na soberania e na supremacia de Deus, que não deve resposta para a gente, mas que deu o seu Filho unigênito, que é suficiente. Aí depois das exclamações e das interrogações, aí vem uma rápida conclusão. E a rápida conclusão é bem pequenininha, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu gosto demais disso. Pois dele é mais ou menos assim: tudo pertence a ele. Tudo. Até a gente, na nossa arrogância de achar que sabe das coisas, que pode decidir. Quem somos nós? Se você ler assim, Romanos antes, capítulo 11, antes, talvez você entre em parafuso. Porque chega num determinado momento lá, que diz assim, que teve algumas pessoas que Deus endureceu o coração delas, para que elas não crescem. Oh, meu Deus. Como é que eu posso entender um negócio desse? Vai falar a respeito do povo de Israel. O capítulo 11 vai falar sobre a importância de Israel. E ele vai dizer assim, em determinado momento, que Deus endureceu o coração do povo. Ele mesmo endureceu. E daí? Ele é supremo sobre todas as coisas. Mas ainda vai dizer assim, que é para entender menos ainda, que Deus endureceu o coração de Israel para que a mensagem da graça chegasse para os gentios e chegasse plenamente aos gentios. Entendo menos ainda. E não tenho que entender, porque todas as coisas são dele. Por ele. Por ele quer dizer o seguinte: sabe por que tudo é dele? Porque foi ele que fez. E aí termina assim: e para ele. Aí essa parte que eu acho a parte muito especial para a prática da tua vida e da minha vida. Porque assim, se Jesus é central na história da humanidade, mas Jesus é central na criação. Ele é centro da criação. Não é só do planetinha Terra, não. Nosso planetinha é uma bola de gude perto do que tem por aí, você sabe, né? Jesus é central na criação. Se ele é central na criação, por que ele não seria central na sua vida? Por que você está se achando a ponto de não deixar ele entrar e tomar o centro do teu coração para dirigir? Depois, Jesus é suficiente. Ele é suficiente. É só por meio dele que as coisas acontecem. Então, se Jesus é central e é suficiente na sua vida, então está resolvido. Olha que bonito.
você precisa viver a sua vida para Ele. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, portanto, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês comerem, façam tudo para a glória de Deus. Aqui Paulo fecha esse hino, ele diz assim, para fechar o hino, a Ele seja a glória para sempre. Amém.